Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Helena de língua portuguesa. Sou morena, de estatura mediana, com os cabelos castanhos, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Estou usando hoje uma blusa estampada e atrás de mim nós temos uma parede verde bem clarinha. A aula de hoje é sobre o uso da pontuação e de alguns outros recursos que dão sentido ao texto. Vamos aprender mais esses recursos. Para que serve a pontuação? Nos textos orais, nós usamos várias estratégias, como gestos e entonação, para transmitirmos a nossa mensagem de maneira mais eficiente. Já nos textos escritos, as estratégias precisam estar relacionadas com o plano gráfico. Dessa forma, lançamos mão da pontuação, de palavras em negrito, de palavras em caixa alta, entre outros recursos. Ao lermos um texto, é importante percebermos como esses elementos auxiliam na construção da significação dos sentidos. Qual a importância da pontuação para a construção de sentido do texto? Imagine essa frase: Felipe toma banho e sua mãe, diz ele, quer o banho frio. O que você entende dela? Eu entendo quase nada, porque nós, na verdade, entendemos as palavras, mas nós não conseguimos decodificar a mensagem em si. Eu vou lhe dar uns segundos para que você tente entender essa frase pontuando-a corretamente. E então, você conseguiu perceber o sentido? Vamos à frase pontuada? A frase pontuada fica dessa forma. Felipe toma banho e sua mãe, diz ele, quero banho frio. Conseguiu perceber? O que podia parecer o pronome possessivo feminino sua é, na verdade, o verbo suar. Na primeira frase, nós poderíamos pensar que esse sua fazia referência à mãe do Felipe. Mas com a frase pontuada, nós percebemos, na verdade, que estava calor e por Felipe suar, ele diz que quer tomar o banho dele frio. Não é interessante como a pontuação pode nos auxiliar no sentido da frase? Após a leitura desse texto, nós analisaremos como a pontuação constrói significação nesse contexto. O que disse o passarinho? Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga só porque, enquanto dançavam, segundo ele, ela pisou no pé dele. Um passarinho me contou que o jacaré se engasgou e teve de cuspi-lo inteirinho quando tentou engolir. Imaginem só, um porco-espinho. Um passarinho me contou que o namoro do tatu e a tartaruga deu num casamento de fazer dó. Cada qual ficou morando em sua casca, em vez de morar numa casca só. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca e que o leão marinho e a foca... Xoxô, passarinho, chega de fofoca! Isso mesmo, chega de fofoca, porque não é muito legal nós ficarmos falando da vida das pessoas, não é mesmo? Analisando o texto, nós temos aqui um trecho do poema e nós vamos fazer a análise
de como a pontuação, nesse trecho aqui, pode nos auxiliar na compreensão do texto. Vamos à sua releitura. Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga só porque, enquanto dançavam, segundo ele, ela pisou no pé dele. Eu gostaria que você focasse a sua atenção nos parênteses. Qual o efeito de sentido do uso dos parênteses nesse texto? Nesse contexto, os parênteses deixam no ar uma dúvida quanto ao fato ocorrido. Afinal, a expressão utilizada é segundo ele. Sem o uso dos parênteses, a compreensão seria outra. Nós poderíamos entender que a formiga, de fato, pisou no pé do elefante. Você conseguiu perceber essa diferença de sentido que o uso dos parênteses trouxe para esse contexto? É importante nós nos lembrarmos de que tanto a pontuação, quanto os outros recursos gráficos, quanto o uso do negrito, o uso de letras em caixa alta, podem gerar mais de um efeito de sentido. O efeito vai depender do contexto, por isso a importância de uma leitura bastante atenta ao texto. Agora, eu gostaria que você observasse o último verso dessa parte do poema. Ela pisou no pé dele. Nós temos aqui o ponto de exclamação. Qual o efeito de sentido gerado pelo ponto de exclamação nesse contexto? O ponto de exclamação aqui traz uma ideia de surpresa, porque realmente é surpreendente que o elefante fique chateado porque uma formiguinha pisou no pé dele. Vamos à releitura de mais um trecho do poema para fazermos a sua análise. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca e que o leão marinho e a foca, xoxô, passarinho, chega de fofoca. Aqui, nesse trecho, eu gostaria de focar a nossa atenção no uso das reticências. Você acha que elas, aqui, nesse trecho, produzem qual efeito de sentido? Perceba que o efeito de sentido aqui é o de sugerir que havia muito mais a ser dito. Dessa maneira, há informações que não foram transmitidas. O uso das reticências nesse contexto deixa para nós algo no ar. É como se criasse um ambiente de suspense. Agora, nós vamos reler o segundo texto da aula de hoje para nós fazermos a sua análise. O título do texto é Eu. Eu não era novo nem velho. Tinha a capa colorida, um pouco amassada e uma das páginas rasgadas na parte de baixo, naquele lugar que chamam de pé de página. Vivia jogado no canto de um quarto, junto de velhos brinquedos. Todos os dias, o menino entrava no quarto para brincar. O que eu mais queria era que ele me desse atenção, me segurasse, passasse minhas páginas, lesse o que tenho para contar. Mas que nada! Brincava naquele quarto e nem me olhava. Ficava horas e horas com os toquinhos de madeira, carrinhos, quebra-cabeças e outros brinquedos.
eu me sentia um grande inútil. Um dia não aguentei mais. Chorei tanto, mas tanto, que minhas lágrimas molharam todas as páginas e o chão. Parecia que eu tinha feito xixi no quarto. Levei um tempão para secar. Veio a noite, as páginas continuavam úmidas. Comecei a bater o queixo de frio e espirrar. Só não fiquei gripado porque fui dormir debaixo do ursinho de pelúcia. No dia seguinte, quando os raios de sol entraram pela janela, me senti melhor e minhas páginas secaram todas. A minha sorte é que as letras não deslizaram pelas páginas e foram embora. Ah, tadinho, ele só queria um pouquinho de atenção. Acabamos de ler um texto no qual o livro queria muito que seu dono o lesse. Vamos reler um trechinho desse texto para nós fazermos a sua análise. Mas que nada! Brincava naquele quarto e nem me olhava. Ficava horas e horas com os toquinhos de madeira, carrinhos, quebra-cabeças e outros brinquedos. Eu me senti um grande inútil. Qual o efeito de sentido que você acha que esse ponto de exclamação trouxe para nós nesse trecho? Mas que nada! Será que aqui ele estava espantado? O narrador personagem parece espantado, mas que nada! O que esse ponto de exclamação expressa? O que você acha, hein? Bem, nós poderíamos dizer que ele, nesse texto aqui, nesse contexto, expressa uma decepção, porque tudo o que o livro mais queria era receber a atenção de seu dono. No entanto, isso não acontecia. Sempre lembrando, mais uma vez, que todos esses sinais de pontuação, assim como o ponto de exclamação, podem gerar mais de um sentido. Como eu disse no início da nossa aula, além da pontuação, há outros recursos que são usados num texto escrito para guiar a compreensão da mensagem. Observe essa tirinha do Calvin e do Haroldo. Mãe, mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora eu perdi meu melhor amigo. Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda. Tadinho do Calvin. Vamos observar o primeiro quadrinho dessa história. Foque sua atenção no balão e na fala do Calvin. Analisando esse primeiro quadrinho da história, nós percebemos que, além da expressão facial do Calvin, que realmente parece aterrorizado, o autor usou de outros recursos para que nós percebêssemos o estado de espírito do menino. O primeiro deles que nós podemos citar aqui é o balão. A sua função é a de capturar o som, fazendo com que nós, leitores, ouçamos o que o personagem diz. Dessa forma, esse tipo de contorno do balão expressa que o Calvin está gritando. E ao lermos o texto, nós conseguimos perceber isso. Além do contorno do balão, o autor usou pelo menos mais um recurso nesse primeiro quadrinho, que foi o negrito. Todas as palavras estão em negrito.
E esse destaque dado por esse recurso reforça o sentimento do personagem. Caramba! O Calvin ficou mesmo abalado com a perda do seu melhor amigo Haroldo. Mas quem não ficaria? Ainda bem que isso tudo fica resolvido depois. Hora da nossa revisão. Na aula de hoje, nós vimos que os textos escritos se utilizam de alguns recursos para a construção de sentidos expressos em textos orais. Como, por exemplo, nós temos os sinais de pontuação, temos também os recursos como formas de balões, formatação das letras, entre outros. Desafio da aula. Leia a tirinha abaixo e perceba qual o efeito de sentido do uso do ponto de exclamação presente no primeiro quadrinho. Mãe, consegui um papel na peça da escola. Eu tenho até uma fala. Que beleza, Calvin! É um grande papel dramático. Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas no fim do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos de alimentos. Eu faço a cebola. Aqui é o fim da aula de hoje. Eu espero que ela tenha sido bastante proveitosa para você. E também estou ansiosa para o nosso próximo encontro. Tchau e até lá!